Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos prepara o coração para acolher com o coração disponível a salvação que Ele veio nos trazer. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, diz que em cada coração humano foi colocado o desejo de ver a Deus, o desejo de ser encontrado por Ele, e hoje o Evangelho de modo muito claro mostra isso. As pessoas que precisam, que têm esse desejo de estar perto do Mestre. E a salvação, meus irmãos, ela foi dada por Deus por um único motivo. Com a entrada do pecado no mundo, causou uma desordem total, dentro do coração do homem, porque fez ele perder a santidade original, fez perder a comunhão com Deus, foi expulso do paraíso, mas o Senhor, porque tem misericórdia de nós, porque tem compaixão de nós, porque ama-nos profundamente, mesmo com a entrada do pecado no mundo, Ele envia o seu Filho. E por isso o advento é também ali a memória da encarnação do Verbo, ou seja, Ele que veio para nos salvar, mas também a sua segunda vinda. Mas neste evangelho se detém então nesta questão da encarnação do Verbo, que veio para curar as feridas que o pecado causou na humanidade. Porque quando o Senhor criou o homem, a mulher e todas as coisas que o Senhor criou, criou num estado de santidade original, ou seja, estado de graça. As enfermidades, tudo aquilo que nós ouvimos neste relato do Evangelho é por conta do pecado. Toda essa desordem. E por isso, meus irmãos, somente na vida eterna não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. E por isso esse desejo constante que o homem tem de se aproximar de Deus, só será saciado quando nós estivermos plenamente com Ele na eternidade. Enquanto nós estamos neste mundo, nós precisamos fazer o esforço, como estes fizeram, para estar aos pés de Jesus, para escutar Jesus e ali ser curado. Ah, padre, agora eu já conheci Jesus, eu já
fiz a experiência com ele, já estou tranquilo. Aí que a gente vai se enganando. Nós precisamos buscar o Mestre a todo momento e a todo instante, porque nós precisamos e dependemos dele. Olha aqui. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando, os cegos enxergando e muitos outros doentes que foram colocados aos pés de Jesus. Nós somos esses doentes, mas não é doente de forma física, espiritualmente. E por isso que nós precisamos do Senhor. Por isso que nós precisamos, não é, nos colocar na sua presença. E aí, meus irmãos, quando o Senhor nos fala aqui desses 7 pães e alguns peixinhos, Ele mostra para nós a disponibilidade que nós temos de saciar a fome de Deus que as pessoas têm. Você tem levado isso para as pessoas? Você tem confortado as pessoas nos momentos de dificuldades? Eu saí 3 horas da manhã lá de Santa Bárbara do Oeste hoje, vim para Cachoeira Paulista, cheguei aqui 6h30 da manhã e recebi a notícia do falecimento desta Marina Matos, filha de uma das colaboradoras nossa. Cheguei cansado, eu queria dormir, mas frente à dor de uma família que perdeu uma filha, eu fui lá para fazer isso que Jesus fez, para acolher a família, para rezar com a família, fazer a exéquias ali, não é, do corpo daquela nossa irmã. E o bonito, a irmã dela toca violão, a Larissa Matos, pegou o violão e nós ali rezamos o ofício, não é, de Nossa Senhora, depois cantamos. Para fazer o quê, meus irmãos? Para que Deus possa confortar o coração daquela família naquele momento. Aquela família precisava, neste momento de dor, ser saciado por Deus. Só Deus poderia tirar a dor que aquela mãe estava sentindo. E ela deixou 2 crianças, não é? Uma de 5 anos e a outra que acabou de nascer pouco tempo, 5 meses. E a Marina estava passando por um momento de enfermidade de um câncer. Ela ficou grávida fazendo quimioterapia. É um milagre a criança que nasceu. Mas para dizer, meus irmãos, qual é a minha disponibilidade de acolher o outro nos momentos de dificuldade? Será que eu tenho essa disposição? Será que eu quero que o outro seja ali encontrado por Deus através, não é, da minha palavra, do meu testemunho? O Senhor quer que nós sejamos assim, estar de prontidão quando o outro precisar. Olha para você perceber como a humanidade está carente de Deus, mas não sabe onde encontrar. Quando eu morei no Rio de Janeiro, no ano passado, eu fiz uma opção de andar só de preto, só de klezma. Eu não uso roupa civil, só de preto, porque Deus, quando me chamou, Ele disse: quando você for padre, você ande assim, para você ser sinal de Deus. Onde você for, eles vão encontrar um sacerdote, e se ele estiver passando por uma dificuldade, vai poder se achegar. E eu estava andando lá no Meier, lá no Rio de Janeiro, uma rua famosa ali, uma avenida famosa, e uma mulher me viu de longe, e olhou para mim, e depois, casualmente, no outro dia, ela me encontrou na rua, e ela me disse assim: padre, quando eu vi o Senhor ontem passando aqui pela avenida, eu estava num momento de depressão profunda, mas quando eu olhei para o Senhor, eu lembrei de Deus, e no mesmo momento eu fiquei boa. Aquela angústia que eu estava sentindo desapareceu. Para perceber, meus irmãos, o quanto as pessoas precisam se encontrar com Deus através de mim, através de você. Dá uma olhadinha para essa pessoa do seu lado aí. Você precisa ser o rosto de Deus para esta pessoa. Você tem sido o rosto de quem para esta pessoa? Porque se nós vivermos no egoísmo, se nós vivermos querendo somente o nosso bem e esquecer do outro, desculpe, nós não somos verdadeiros cristãos. Desculpe dizer isso para você. Se você só fala mal do seu irmão, se você só vê os defeitos e não consegue enxergar nada de bom, que cristão nós somos? O verdadeiro cristão
é aquele que tem a capacidade de superar e de ultrapassar o limite do outro para fazer com que o outro encontre Deus. Nós paramos no limite do outro e deixamos de dar Deus para as pessoas. E o Senhor está chamando a nossa atenção hoje através deste evangelho. E a primeira leitura nos diz, para terminar, a primeira leitura diz que este mundo, não é, está sob, não é, a palavra de Deus fala sobre, não é, o mal, o maligno. Mas a primeira leitura está dizendo que com a segunda vinda de Cristo, o Senhor restaurará todas as coisas e nos devolverá esse grande banquete que é a vida eterna. Meu irmão, tudo isso aqui vai passar. Por isso, não perca tempo de ser bom para esta pessoa, de ser bom para com os outros, de querer bem o outro. Isto nos faz autênticos cristãos. Hoje, o que eu mais vejo por aí, quando atendo as pessoas, é o quê? É picuinha com alguém aqui, com outra ali, não consegue perdoar, não consegue amar, não consegue ultrapassar os limites. E aí, meus irmãos, o que adianta eu comungar, rezar, confessar, mas no dia a dia eu não mostrar que eu tenho essa disponibilidade de levar a salvação a tantos que estão precisando. Guarde isso no seu coração. O mundo precisa e tem fome e sede de Deus. E quem é que vai dar Deus para as pessoas? Eu e você. Como os apóstolos ali colocaram os 7 pães e alguns peixinhos para saciar a fome daqueles homens. Não de fome material, mas de Deus. Seja esse que vai levar Deus para as pessoas. Olha para essa pessoa e diga para ela, eu quero contar com você, diga para ela. Para levar Deus para as pessoas. Não tenha medo, diga para ela. Você porta uma consagração, que é o batismo. Então nós somos filhos de Deus, diga para ela. E como filhos de Deus, temos esta missão, levar Deus para as pessoas. Diga para ela, posso contar com você? O que ela disse para você? Sim? Então peçamos ao Senhor esta graça de sermos, não é, este rosto misericordioso de Deus na vida de tantas pessoas. Coloque a mão no seu coração e peça, Senhor, dai-me esta graça. Do seu jeito, reze por um breve momento agora. Peça ao Senhor que possa mudar o seu coração. Peça ao Senhor que possa te dar essa disponibilidade de levar o Evangelho a tantos que estão desanimados, desamparados, mas que nós possamos ser esses sinais de Deus no meio do povo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.